Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero aqui já agradecer a presença de vocês na nossa terceira teleaula da disciplina de Fundamentos da Administração. Olá, professor presencial, olá, querido aluno. Olá, professora Maraí. Olá, professor Samuel. Tudo bem? Tudo jóia, é um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. E estou aqui no chat para tirar dúvidas, para ajudar no que for preciso. Olá, Tamires, tudo bem também? Pessoal, como eu já falei, nós estamos na nossa terceira teleaula. Quero aqui testar um pouquinho a memória de vocês para ver como que foi as nossas duas primeiras aulas. Se vocês olharem um pouquinho aí nas anotações de vocês, vocês vão perceber que na primeira aula foi uma aula mais histórica das teorias das administrações, que a gente viu a questão das revoluções industriais, das influências dela para a teoria da administração. Na nossa segunda aula, a gente já iniciou a aula falando sobre empresa, o que é uma empresa, os tipos de organizações. Na primeira aula, a gente viu como as organizações, os tipos de setores, e dentro do segundo setor, a gente teve a questão da aula passada que nós verificamos como se organiza o setor da questão particular, da questão privada, das empresas privadas, que elas se organizam de forma, a gente utiliza o organograma de uma forma didática para a gente saber os níveis hierárquicos, para conhecer os cargos da organização. Nós vimos isso tudo na aula passada. E também vimos também as organizações por funções, lá a função produção, recursos humanos, finanças, tecnologias, a questão função administrativa, entre outras que nós vimos. E o que nós vamos ver na aula de hoje, na nossa terceira teleaula? Na aula de hoje, nós vamos estudar alguns modelos de administração e algumas questões em relação à administração estratégica. Nós vamos verificar a questão da administração por objetivos, que aí você vai ver que na nossa aula a gente chama ela carinhosamente de APO, que são as iniciais de administração por objetivos. Nós vamos falar um pouquinho sobre análise do ambiente, análise ambiental, dar uma olhadinha para a empresa internamente e externamente. Nós vamos falar também sobre a missão, visão e valores, que são importantes aí para a gente olhar para a organização, para a nossa cooperativa, para a nossa empresa. E vamos falar um pouquinho sobre a análise SWOT como uma ferramenta que nós vamos utilizar para nos dar respaldo para criar as estratégias e para a elaboração mesmo do planejamento estratégico da minha organização. Vocês devem estar olhando, nossa, quantas coisas nós já vimos na disciplina, e vamos ver mais coisas ainda, que a gente tem mais a próxima aula, mais 2 aulas para a gente trabalhar aqui com vocês. Faço essa linha temporal aqui dos conteúdos da nossa disciplina para vocês entenderem a importância delas. E lembre-se sempre do nosso combinado. Aquilo que nós aprendemos aqui na nossa disciplina, eu vou já tentar aplicar na minha prática, no meu dia a dia enquanto pessoa, para quando eu for numa cooperativa ou numa empresa, eu consiga executar isso com mais facilidade. Vou pedir auxílio aqui da professora Maraí para a gente ver quais são os objetivos da aula de hoje. Então, nos objetivos da aula de hoje, nós vamos entender o conceito de administração por objetivos, APO, distinguir o que são ambientes interno e externo e sua importância para a organização. Vamos também identificar e analisar os ambientes externos da empresa e a influência para a sua sobrevivência. Além disso, vamos ver também a diferenciar missão, visão e valores.
caracterizar o que é a missão, os valores e estratégias para uma empresa, reconhecer a importância da administração por objetivos e aplicar o método de análise SWOT. Então aí temos bastante objetivos para a nossa aula de hoje, né, professora? É verdade. Então é importante aí que vocês peguem o caderno de vocês, façam as anotações. E eu sei, professora, que já deve ter alguns que já estão preocupados aí com a nossa avaliação. A gente já está chegando próximo à nossa quinta aula, que aí nós vamos ter a questão da avaliação da disciplina. Por isso que eu vou, durante as nossas aulas, eu falo, faz as anotações no caderninho, porque vai facilitar o estudo de vocês. Uma coisa muito importante também para facilitar o estudo de vocês, vai fazendo a leitura conforme a gente indica do caderno da disciplina. E aí vocês vão conseguir lá, já vão estar prontos para gabaritar a nossa prova. Então, falando aqui, já vamos iniciar pelo nosso primeiro objetivo, nosso primeiro conteúdo aí da aula de hoje, sobre a administração por objetivos, a APO. Mas o que é administração por objetivos? A administração por objetivo é um modelo de administração que ele é pautado pelo planejamento e pela atribuição de responsabilidades na mensuração dos resultados. Quero que vocês olhem aqui. Nós estamos trazendo o modelo da administração por objetivos como exemplo, mas nós temos vários outros modelos de gestão que podem ser utilizados. E no caderno eles indicam alguns outros modelos. Nós vamos investir um pouco mais de tempo na administração por objetivo, porque ela é um modelo que se aplica às cooperativas, que ela pode ser aplicado facilmente às cooperativas ou qualquer outra empresa, seja ela uma pequena, média ou uma empresa de grande porte. É importante que vocês entendam essa questão. Então, a administração por objetivo nada mais é do que o modelo de gestão, o modelo de administração, que ele é pautado pelo planejamento, ele priva o planejamento e o foco das atribuições das responsabilidades. Então, nós finalizamos a aula passada, falamos sobre os níveis de planejamento. Só para vocês relembrarem aí um pouquinho, tinha uma imagem de uma pirâmide para facilitar essa visualização. Nós temos no topo da pirâmide o nível estratégico, que é o nível de planejamento estratégico. No meio da pirâmide, na região central da pirâmide, nós temos o nível tático, que gera os planos táticos, os planejamentos táticos. E na base da pirâmide nós temos o operacional, que vai gerar os planos operacionais. E é de acordo com o nível de responsabilidade. No nível estratégico, a gente olha a empresa como um todo. A gente vai pensar todos os departamentos, todas as ações da organização, todas as ações da cooperativa e da empresa. No nível tático, vai ser por departamentos. Vamos pensar aí na realidade da cooperativa. Se a gente for pensar de nível estratégico, o presidente, o vice-presidente, eles estão de forma estratégica pensando na cooperativa como um todo. Mas vamos pensar aí que tem um diretor de produção, vamos supor, dentro do organograma da tua cooperativa. Não é obrigado todas as cooperativas ter, mas vamos supor, ele vai pensar como a produção pode alcançar os objetivos estratégicos, como ela pode, o pessoal ali do departamento de produção pode alcançar, e ele vai pegar a estratégia, o plano estratégico, e vai transformar em objetivos táticos, objetivos mais gerenciais para o departamento de produção. Claro que vai pensar na empresa como um todo, na cooperativa como um todo, mas ele vai focar na produção. E, consequentemente, vai gerar o plano operacional, que são das ações que vão ser distribuídas aí dentro do exemplo que nós estamos dando da produção. Vimos aqui, entendemos que a administração por objetivo, ele priva o planejamento, então por isso que é importante a gente já exercitar isso no nosso dia a dia. E vocês vão ver que nas nossas atividades a gente tem tem priorizado essas questões do planejamento. Ele é muito importante. Quando eu invisto tempo no planejamento, eu consigo
ter resultados melhores, eu consigo ter avanços melhores, em qualquer situação, eu consigo visualizar resultados melhores. Nós vamos entender um pouquinho das características agora da administração por objetivo, da APO. Como característica, aí nós temos o estabelecimento de objetivos entre a direção e os gerentes. Lembrando aí no nosso exemplo lá da pirâmide, que ela está dividida em três fatias lá, uma pirâmide. Aqui na parte estratégica, nós temos a direção, e na parte tática, nós temos aí os gerentes. Então, vai estabelecer os objetivos entre a direção e os gerentes da cooperativa ou da organização. E aí, após estabelecimento disso, que vai gerar sempre o planejamento estratégico, vou chamar aqui o planejamento estratégico de PE, que é o planejamento que vai nortear todas as ações da organização. E aí, vai gerar um estabelecimento de metas, ou um estabelecimento de objetivos para cada departamento. Senta-se a direção e os gerentes todos e planejam mesmo as ações lá para aquele ano ou para aquele semestre da cooperativa. E aí vai gerar quais são os objetivos de cada um dos departamentos. E vai ter essa interligação também, como eu falei lá agorinha, que é importante essa interligação dos objetivos departamentais. Não é eu olhar só para o meu departamento, é olhar para a minha organização, para a minha cooperativa, para a minha empresa como um todo. Eu vou visualizar isso de forma mais gerencial ali, de forma mais tática para o departamento, mas eu não esqueço que eu tenho que me comunicar e tenho que ter uma sinergia com os demais departamentos na organização. Eu creio que vocês entenderam já melhor por que a gente organiza por departamentos, e a gente falou lá dos departamentos na aula passada, porque hoje a gente já está indo mais para a prática. A administração por objetivo é uma questão mais prática, é uma questão que você utiliza todas as forças para um determinado objetivo. E aí, como característica também da administração por objetivo, nós temos os planos táticos, que depois desses planos táticos elaborados, gerará os planos operacionais, que vai focar na mensuração dos resultados e também no controle, no acompanhamento desses resultados. Quando eu tenho planos táticos e planos operacionais bem definidos, eu consigo gerenciar de uma forma melhor. Eu consigo olhar e visualizar os resultados ou a evolução, toda essa questão, e consigo fazer um controle mais próximo. Eu consigo, através da administração por objetivos, por exemplo, eu consigo detectar uma falha que a gente não conseguiu enxergar na etapa do planejamento e já fazer a correção. Então, por isso que é importante essa questão de você conhecer bem os objetivos, conhecer bem cada cargo, cada tarefa, o que cada um é responsável, para que possa alcançar o maior potencial mesmo da organização, da cooperativa, para que ela gere um bem-estar e proporciona uma situação de crescimento social e também financeiro para todos os envolvidos da cooperativa. Falando aqui ainda em relação às características da administração por objetivo, existe uma avaliação contínua. Quando eu falei aqui dos planos, eu consigo ter essa mensuração, eu consigo fazer uma avaliação contínua, olhar, consigo fazer a revisão, consigo fazer uma reciclagem. Peraí, a gente planejou isso, mas na hora da prática a gente olhou e preciso rever esse objetivo. A gente não vai alcançar, ou a gente pode alcançar muito além, ou fazer uma reciclagem mesmo, realinhando os objetivos dos planos. É importante também a participação na administração, nessa decisão, nesse planejamento dos planos, tanto tático quanto operacional, dos líderes, das equipes. Por quê? Uma coisa muito importante também, que precisa ser claro dentro de qualquer organização, é a comunicação, a clareza na comunicação. E os líderes, eles precisam estar ali cientes de tudo que vai acontecer, para eles replicarem essas informações para a equipe. Replicar de uma forma clara, de uma forma com que todos consigam entender. Por quê? O objetivo é alcançar
o melhor de todas as equipes, potencializar todas as questões de cada participante da equipe. Ainda como característica da administração por objetivo, nós temos aí o apoio constante para a equipe. Então, se vocês observarem no slide anterior, a gente não tratou como chefe, não como líder. Por mais que nós não falamos isso nas nossas aulas ainda, mas na próxima aula vocês vão ver essa diferenciação de chefe e de líder. Mas é importante essa questão do entendimento do trabalho em equipe. Então, como a administração por objetivo se trata do alcance de objetivos departamentais e de objetivos globais, olhando para a organização como um todo, é necessário esse suporte constante, o apoio nas dúvidas, porque vão surgir dúvidas na execução e principalmente essa comunicação bem clara no início do processo. Porque é importante a gente olhar aí e os líderes terem bem claros, porque normalmente, vamos supor aqui na nossa aula mesmo, na nossa primeira aula nós exemplificamos e colocamos aí para vocês as sugestões em relação à nossa tarefa, a nossa atividade que vocês precisam realizar da disciplina. A nossa primeira tarefa, sem ser o questionário, que é lá para você definir sua missão, sua visão, seus valores e suas metas para 2018. Nós explicamos, mas talvez na hora de executar, na hora de definir, talvez não ficou tão claro, por isso precisa desse acompanhamento, desse gerenciamento. Isso acontece aqui, se você traz dúvidas, se você conversa com o professor presencial pode enviar essas dúvidas aqui pra gente, que a gente vai estar tentando clarear um pouco mais as informações. Então é importante esse apoio constante aí da liderança dentro de todo o processo, mas principalmente no início, deixando bem claro as ações, as atribuições de cada um e as responsabilidades de cada um, porque a administração por objetivo, ela foca mais nessa questão de todos os colaboradores, de todos os envolvidos naquele departamento ou naquela ação que está sendo planejada, todos têm tarefas e têm atribuições a serem realizadas. Nós vamos dar uma olhadinha aqui como que acontece, como que é o ciclo da administração por objetivo. Então, o ciclo da administração por objetivo, eu preciso conhecer a minha missão da empresa. A gente vai falar daqui um pouquinho na nossa aula, mas para vocês entenderem, os objetivos gerais da empresa, eles são declarados na missão. A missão, ela declara para que a empresa existe, para que a cooperativa existe. Quando você for fazer um exercício de reflexão para definição da missão, vamos pensar aí na questão pessoal. Você vai pensar, qual a minha razão de ser? Para que eu existo? Qual a minha principal razão de ser? Então, quando eu penso a missão, eu vejo essa questão. Eu preciso olhar também para iniciar o processo de elaboração e para implementar a administração por objetivos, eu preciso conhecer a elaboração do planejamento estratégico e principalmente a questão da visão, eu olhar para a minha visão, eu conheço a minha missão, eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha razão de ser e a minha visão eu estou olhando quem eu quero ser daqui a um tempo, quem a minha cooperativa quer ser daqui a um tempo. A gente vê assim, talvez durante o curso vocês vão poder ter essa oportunidade de conhecer alguns exemplos de cooperativas. Nós temos cooperativas que iniciou timidamente aqui em Rondônia, hoje ela faz parte de redes de cooperativa que trabalham e levam os seus produtos até para fora do país, leva produtos lá, por exemplo, para a Europa. Então, eles iniciaram, eles sabiam quem eles eram inicialmente, mas eles também tinham uma visão de futuro. Eles olhavam quem eles queriam ser e eles olham quem eles querem ser futuramente. Então, para eu iniciar a administração por objetivo, é importante eu olhar quem eu sou e quem eu quero ser. E é isso traduzido aí dentro do planejamento estratégico. A gente vai detalhar um pouquinho mais para frente da nossa aula. Aí inicia a primeira etapa, que aí eu vou fixar os objetivos departamentais do ano. Eu já conheço quem eu sou, quem eu quero ser, então cada departamento, por exemplo, departamento financeiro, vai detalhar os objetivos, vai fixar quais são os objetivos para eles alcançarem e chegarem aos objetivos daquele ano.
departamento de recursos humanos, departamento de produção, departamento de TI, todas as questões vão fixar os objetivos para um ano. Depois que fixou esses objetivos, vai elaborar os planos táticos do departamento. Esse plano tático, essa elaboração dele, quanto mais pessoas envolvidas na elaboração dos planejamentos, as equipes estando envolvidas, eles vão conseguir ter objetivos mais claros. Depois, o departamento, o desdobramento desse plano tático em planos operacionais. Então, olhando lá, eu pensei estrategicamente aqui na missão e na visão. Aí dentro da primeira etapa e da segunda etapa eu estou pensando taticamente, e aqui na terceira etapa eu já vou envolver a parte operacional. Então eu já estou envolvendo todos os níveis de planejamento e os níveis de responsabilidade da minha organização. Depois da terceira etapa nós temos a avaliação dos resultados. Lembra que ela é feita contínua? Então não posso esperar terminar todo o processo para eu avaliar, mas eu durante toda vou executando e já vou fazendo a avaliação para verificar, será que os resultados alcançados parciais eles vão alcançar os objetivos do departamento ou da organização como um todo? Após essa avaliação, vai verificar a necessidade de revisão nos planos ou alteração nos objetivos departamentais. Então, tudo depende dessa questão de como está sendo executado. Após isso, é feita uma avaliação para comparar esses resultados alcançados com os objetivos que tinham sido planejados. Então, são essas etapas aqui, essas 6 etapas, é importante a gente entender e segui-las. Investir um tempo ali de planejar mesmo. Na aula passada a gente falou em relação do nosso dia a dia. Nós precisamos planejar as nossas atividades. Todas as pessoas precisam planejar suas atividades, precisam fazer essas questões. Para fixar um pouco melhor essa questão do ciclo da administração por objetivo, nós vamos dar uma olhadinha no videozinho e depois a gente retorna aqui. Então aí espero que vocês tenham entendido como funciona, quais são as características da administração por objetivo. E também a importância, é um ciclo. Quando ele encerra, às vezes ele nem encerrou, eu já estou iniciando o planejamento novamente. Porque as nossas ações são contínuas dentro da organização, dentro de uma cooperativa, dentro de uma empresa. Ela não vai ter fim. Por mais que ela encerra ali, mas já aparece um novo desafio. Então eu vou planejar, vou transformar desdobrar em planos táticos e operacionais, depois vou verificar essas questões, fazer a avaliação e vou replanejar novamente. Então é um ciclo mesmo, ele vai se repetir de acordo com os objetivos da organização. Falamos bem aqui bastante um pouquinho da administração por objetivos, mas agora nós vamos falar sobre alguns benefícios e alguns problemas. A teoria ela traz, os teóricos eles trazem aí essa questão, quais são os benefícios, mas também existem aqueles críticos que olham e enxergam, olha, tem algumas coisas a serem melhoradas. E é importante a gente conhecer também, não só os benefícios, mas conhecer os problemas, para quando a gente for implementar, a gente já se prevenir e tentar remediar com o auxílio de outras ferramentas, de outros modelos de gestão. Então, dentro aí dos benefícios, principalmente na implementação da administração por objetivos, nós temos aí em relação como benefício que os objetivos eles ficam mais claros e facilita e cria uma cultura na organização de uma melhoria do planejamento, porque ele vai, como é um ciclo, ele inicia-se, vai acontecendo e
volta novamente, vai acontecendo, volta novamente, vai acontecendo, volta novamente. Talvez o meu ciclo aí não tá tão bonito aqui, né, professora Maraí? Mas é importante a gente ver essa questão. Mas um dos problemas que surgem, principalmente na implementação, no início da administração por objetivo, é a coerção dos subordinados, porque às vezes eles não entenderam. Coerção é eu forçar aí de uma forma, de uma autoridade, a questão de todos os envolvidos nessa questão. Principalmente, por isso que eu falei e repeti várias vezes da importância da clareza na comunicação e no detalhamento de cada uma das partes. Quem é responsável por quê? Porque às vezes a pessoa, o colaborador, ele não se sente capacitado, ele não se sente confortável para realizar aquela situação. Por isso que é importante uma comunicação clara e o alinhamento dos objetivos em conjunto, uma parceria aí para definir os objetivos. E outro problema que pode acontecer na administração por objetivos, de objetivos incompatíveis. E pode acontecer, porque quando a gente está planejando, a gente só conhece a realidade passada e a realidade atual. E a gente faz uma projeção da realidade futura, de como a gente imagina que vai acontecer. E muitas vezes pode ter uma mudança que a gente não foi pensada. Então é importante essa avaliação contínua, esse acompanhamento contínuo da administração por objetivos, dos objetivos para o realinhamento. Falando aqui em relação dos objetivos ou dos benefícios e dos problemas, nós temos aí como benefício padrões de controles claros, porque eu tenho o objetivo, eu sei o que cada um está responsável por aquele objetivo. E também depois que vence essa fase aqui da coerção e dessa fase dos objetivos incompatíveis, a gente tem um aumento da motivação, porque as pessoas se sentem parte, se sentem mais comprometidas para a realização das atividades, das tarefas que cada um é responsável. Outra que, falando agora em relação aos problemas, excesso porque às vezes a gente planeja demais e a gente trabalha com muitos instrumentais físicos, por exemplo. E aí causa aquele excesso de papel. Hoje a gente tem bastante, a tecnologia da informação nos ajuda bastante e pode minimizar essa questão dos problemas de muitos papéis. A gente consegue organizar os fluxos de trâmites a serem seguidos de formas mais claras e de forma eletrônica. Outro problema que pode acontecer é a questão da ocultação de resultados importantes quando a gente visualiza ao visualizar aqueles resultados que são mais fáceis de encontrar. Então, talvez é importante investir um tempo maior na questão dos resultados e nessa socialização dos resultados. Falando ainda sobre os benefícios e problemas encontrados na implementação, a avaliação ela se torna mais objetiva. Porque todo mundo conhece o que cada um vai ser responsável. Mas também como problema aí a gente tem muitas vezes a persistência, a insistência em objetivos que poderiam ser abandonados. É importante isso. E por isso que é importante a coletividade nesse momento. E aí eu vejo que na cooperativa vai ter essa facilidade, vai ter essa questão de olhar para todos e todos opinarem, todos terem voz nessa tomada de decisão. Então, por isso que é importante a cooperativa visualizar o todo e definirem os seus objetivos de forma mais coletiva, sempre coletiva, não fazer só envolver um maior número de pessoas que são envolvidas na cooperativa para a tomada de decisão. Falamos aí sobre a administração por objetivo, como ela pode ser aplicada dentro de uma organização, dentro de uma cooperativa, dentro de uma empresa. Falamos dos benefícios, dos problemas encontrados na implementação. Mas é importante para eu usar a administração por objetivo, eu conhecer os ambientes que a minha organização, que a minha cooperativa, que a minha empresa está inserido. E é importante que eu conheça tanto o ambiente interno,
que a gente vai falar lá, principalmente quando a gente for falar sobre análise SWOT, mas é que eu olhe também aqueles que estão envolvidos externamente. Então, o ambiente externo, é importante a gente lembrar aqui, colocamos aqui um lembrete, que nós somos, qualquer empresa, qualquer cooperativa, são sistemas abertos e que constantemente possui intervenção de elementos externos. Mas como assim, professor? Se a minha cooperativa toma decisão, é coletiva, é interno ali de todos os envolvidos, mas quais as influências que a gente pode visualizar dentro da questão, com os agentes externos da minha cooperativa, aqueles que não são associados, não fazem parte da cooperativa. Aqui nós temos no próximo slide. Vamos supor aqui que quando a gente olha aqui nessa imagem, nós temos aqui a organização, é a cooperativa. E nós temos aí dividido, nós temos o macroambiente e o microambiente. O macroambiente são aqueles que envolvem, que têm ligação, mas estão mais distante da minha organização. Se vocês olharem, a organização está aqui, o macro está mais distante, é o ciclo mais distante. E o microambiente são aqueles que envolvem e têm uma ligação diretamente na minha organização. Por exemplo, os meus clientes. E dentro da cooperativa nós temos tanto os clientes internos, que são os cooperados, como nós temos os clientes externos, que é a comunidade onde a cooperativa está inserida. As agências reguladoras. Nós vimos aí que existem diversas agências aí que vão regular, que normatiza a questão de uma cooperativa. Nós temos aí, próxima à cooperativa, mais externo a ela, os fornecedores, que influencia também. Por exemplo, se o fornecedor não entrega uma matéria-prima de qualidade, a cooperativa não vai conseguir produzir os seus produtos com produtos com qualidade. Por exemplo, se o cliente decide não utilizar mais aqueles produtos, eles vão deixar vai influenciar diretamente, mas a organização não tem controle pelos ambientes externos, aqueles envolvidos no ambiente externo. Temos também os concorrentes, que são esses aí, que estão ligados mais próximo à organização, à cooperativa. Mas aí no macroambiente nós temos aqui várias variáveis que influenciam. A crise econômica, uma variável econômica que influencia. Aumento, por exemplo, as variáveis econômicas, aumento no dólar. Nossa moeda é o real, mas interfere no valor do real, o aumento do dólar. Se a gente for fazer transições com outros países, a gente vai ter que verificar essa questão econômica. Temos aí as variáveis tecnológicas, temos as variáveis políticas, temos as variáveis culturais, as variáveis ecológicas, as variáveis demográficas, é a questão de por que uma cooperativa, vamos pensar aqui, de produção de camarão, que geralmente hoje a gente já tem produção de camarão na água doce, mas até um tempo atrás a gente tinha mais dificuldade. Então nós estamos na região norte, longe da água salgada. Demograficamente nós estamos distante, mas com a implementação das variáveis tecnológicas, de outras variáveis e de estudos, foi descoberto uma espécie de camarão que eu consigo cultivá-la aqui na nossa região com água doce. Temos também as variáveis legais que vão influenciar as variáveis sociais, entre outras variáveis. É importante a gente olhar e ver que existem várias situações, várias variáveis, várias questões que influenciam, que não estão dentro da minha organização, mas eles influenciam diretamente ou indiretamente nas minhas ações, nas minhas atividades. É importante a gente ter esse entendimento para que a gente consiga entender essas questões dos elementos e as suas interferências dentro da organização. Porque nós falamos em relação a isso antes, talvez você deve pensar, iniciamos falando a aula sobre administração por objetivos, aí falamos a importância de conhecer os ambientes externos da minha organização, e a gente vai dedicar um pouquinho dessa parte da nossa aula para a gente falar um pouquinho sobre as questões estratégicas, sobre missão, visão, valores da organização. E trazendo alguns exemplos nossos mesmo, de missão, visão, valores
da nossa instituição do IFRO, que é importante vocês conhecerem como nossos estudantes também. Todos nós precisamos conhecer. Mas aí falando em relação à missão, visão e valores, toda empresa ela tem que ter uma identidade, ela precisa ter uma identidade. Todas as empresas, talvez aquela que não iniciou, ela é importante ela conhecer que toda empresa ela tem uma identidade constituída. Independente, algumas essa identidade ela é expressa pelas ações, mas uma forma de eu expressar essa identidade é através dos planejamentos. Então essa identidade ela deve estar fortemente clara nos planejamentos da empresa. Por isso que nós vamos falar um pouquinho sobre missão, visão e valores. Visão, missão e valores. E para descrever melhor a identidade de cada empresa, de cada organização, de cada cooperativa, deve ser formalizado e socializado com seus colaboradores, seus funcionários, a sua missão, a sua visão e os seus valores. É importante a gente olhar aí para qual é a minha missão, qual é a minha visão, quais os valores. Como que a gente descreve isso? Nós já falamos um pouquinho antes de chegar nessa parte. Quando eu olho para minha missão e para minha visão, eu estou olhando de nível estratégico. Então vamos dar uma olhadinha aqui, nos níveis estratégicos da estratégia da organização. Eu penso primeiro a missão. A missão para que eu existo? Qual a minha razão de ser? Por que nós existimos? E aí dentro da cooperativa a gente vai fazer essa pergunta quando a gente está querendo montar a cooperativa. Mas para que nós vamos existir? Qual é a minha missão? A visão eu vou estar detalhando aonde eu quero chegar. Eu vou olhar para que eu existo e daqui a 5 anos, onde eu quero estar. Se eu quero estar no mesmo patamar que eu estou hoje, ou eu quero aumentar a minha produção, aumentar as minhas sobras, entre outras questões aí. É importante também que depois de eu conhecer a minha missão, conhecer a minha visão, eu vou gerar uma estratégia, que são os planos de ações. Como que eu vou executar isso? Como que eu vou reforçar para que eu existo? E como eu vou unir esforços para chegar na minha visão que eu quero alcançar? E aí, após isso, a implementação dessa estratégia e geram resultados estratégicos. Nós vamos dar uma olhadinha nessas questões. Falando da missão, a missão da organização ela vai representar a sua essência, a sua razão de ser, o que ela significa para a sociedade. É importante a gente olhar isso aqui. Vou definir a minha missão da minha cooperativa. Qual a significância da minha cooperativa para a sociedade onde eu estou inserido? A missão é a sua identidade, é o que diferencia das outras organizações. Então você vai olhar e vai falar, a minha missão é esta, porque pode existir outras cooperativas, mas eu faço esse diferencial na minha sociedade. E a missão ela deve ser apresentada a todos os colaboradores, a todos envolvidos no processo. Seja eles funcionários, seja eles associados, seja eles cooperados, seja eles os líderes, eles precisam conhecer. E um exemplo de missão nós trouxemos aqui a missão nossa, do Instituto Federal de Rondônia. É importante que vocês, se vocês pesquisarem na internet esses exemplos, do IFRO mesmo, do próprio Instituto Federal, vocês vão olhar que ela foi, recentemente ela foi reajustada. Nós temos aí um documento que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é conhecido como PDI, e que ele foi realinhado, foi trabalhado todo o ano passado, desde janeiro a dezembro, nesse planejamento, para realinhamento, readequação da missão, da visão, dos valores, das estratégias, dos objetivos, de todas essas questões. E a missão do IFRO, vamos dar uma olhadinha aqui, é promover a educação profissional, científica e tecnológica de excelência, por meio da integração do ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento humano, econômico, cultural, social e ambiental. E se vocês olharem para a nossa missão aqui, enquanto instituição, enquanto uma escola, ela está abrangendo desde a questão de nós profissionais
a vocês, nossos estudantes, porque ele é a nossa missão, nós somos isso, e para gerar essa transformação na sociedade. Então, quando aqui fala formação de cidadãos, é nossos estudantes, todos vocês, nós esperamos que vocês sejam comprometidos com o desenvolvimento humano, econômico, cultural, social e ambiental sustentável do nosso estado, do nosso país, de onde nós estivermos. Vamos falar um pouquinho sobre visão agora. A visão, ela expressa onde a empresa quer chegar, onde a cooperativa quer chegar, e os objetivos e os propósitos dessa empresa, dessa cooperativa. A visão, ela expressa o tempo e os dados quantitativos que se espera atingir. Daqui 5 anos eu quero estar em tal patamar. E ela se aplica através dos planejamentos tanto estratégico, tático e operacional. Então a visão, quem vai fazer chegar lá nessa visão são os planejamentos estratégicos, os planos táticos e os planos operacionais. Como exemplo, aqui a gente traz também a visão do IFRO. Então, a visão o nosso PDI, quando eu falei do Plano de Desenvolvimento Institucional, ele tem validade de 4 anos. Então, é de 2018 a 2022. Então, de 2018 até 2022, o IFRO ele espera consolidar a atuação institucional, sendo reconhecida pela sociedade como agente de transformação social, econômica, cultural e ambiental de excelência. Então, ela está linkado com a missão. A visão ela tem que estar alinhada com a missão também, porque é a razão de ser. E aí nós temos os valores. O que são os valores? São princípios e sentimentos, são crenças e filosofias que regem o comportamento da empresa. E aí a gente tem dentro do cooperativismo, que a gente viu lá na disciplina de introdução ao cooperativismo, os princípios do cooperativismo. E eles precisam estar expressos dentro dos valores de uma cooperativa. E eles devem ser compartilhados com todos, e eles que vão nortear a tomada de decisão da empresa, seja ela uma cooperativa, seja ela uma escola de ensino público, ou seja qualquer tipo de organização, qualquer forma de organização. Aí é importante conhecer os valores. Vamos dar uma olhadinha. Alguns valores são ética, equidade, motivação, respeito às pessoas e aos outros. E esses valores a gente vê claro lá nos princípios do cooperativismo, quando a gente estudou lá na disciplina de introdução ao cooperativismo. Exemplo aí de valores, os valores do IFRO, aqui da nossa instituição. Quando eu falo nossa, é nossa mesmo, porque todos nós que construímos essa identidade do IFRO. Mesmo que estamos demograficamente aqui um pouco distantes, mas nós fazemos parte da comunidade escolar do IFRO. Então aí como valor o Instituto Federal de Rondônia tem a ética, a transparência, o comprometimento, a equidade, a democracia, o respeito e a efetividade. É importante que toda a organização ela conheça a sua missão, para que ela existe, ela conheça a sua visão, onde ela quer chegar e os seus valores, porque aí eles vão gerar a estratégia e como essa estratégia vai ser implementada. Vamos dar uma olhadinha aí para ver o que é a estratégia e essa implementação. A estratégia é um conjunto de decisões que apontam para um rumo, que aponta para uma direção. Quando eu crio uma estratégia, eu estou direcionando os meus esforços para uma direção, para o rumo da minha organização. E a implementação dessa estratégia significa criar planos, metas e objetivos que se esperam alcançar no médio prazo. Se você lembrar aí, quando a gente iniciou a aula falando da administração por objetivo, a gente olhou e falou, por um ano, dentro do ciclo, eu vou fazer planos para um ano. Então aí eu vou olhar para a minha estratégia de médio prazo. Olha, eu vou fazer isso nesse ano, aí eu pensando estrategicamente, o que eu vou fazer em cada um dos anos. Vamos dar uma olhadinha aí, ficou um pouquinho pequeno, mas é só para vocês visualizarem. Falamos em relação a missão, valores e visão do Instituto Federal.
depois disso, a implementação da estratégia, gera-se um mapa estratégico. O ideal é que a cooperativa tenha um mapa estratégico. E para a gente ler ele, a gente não inicia lendo daqui, da parte de cima. A gente começa lendo pelos objetivos aqui que estão descritos, que são 4 aí. Aí depois vai gerar os processos que serão para favorecer essas questões dos objetivos. Depois vão gerar aí essa questão de como vai implementar esses processos e quais serão os resultados. A partir desses resultados, nós temos aí os valores e temos a missão e a visão que vão nortear essas questões. É só para vocês puderem visualizar, a gente não vai detalhar o mapa estratégico aqui do Instituto Federal de Rondônia, mas para vocês visualizarem. Chegamos na parte quase final, aí no último tópico dos conteúdos da nossa aula de hoje, que é falar um pouquinho sobre análise SWOT. O que é análise SWOT? Antes da gente detalhar o que é análise SWOT, antes da gente especificar um pouco melhor, vamos olhar aqui para análise SWOT como uma ferramenta que vai fazer com que vai possibilitar o conhecimento da organização, tanto interna quanto externamente. Então, a análise SWOT, ela não fica só para o conhecimento próprio, ela vai conhecer internamente e externamente. Então, a análise SWOT, ela é uma ferramenta de diagnóstico, tanto interno, como eu falei, quanto externo, do ambiente organizacional. Ela tem a finalidade de auxiliar a empresa, a cooperativa, a compreender a sua posição na sociedade, quanto às oportunidades que podem ajudar a melhorar. Quando eu utilizo a análise SWOT como ferramenta de diagnóstico, eu consigo entender qual a minha posição, quem eu sou, e eu consigo planejar quem eu quero ser futuramente. A análise SWOT, e vou pedir a ajuda aqui da professora Maraí para como que surgiu essa análise, para ela falar um pouquinho para a gente em relação à análise SWOT. A análise SWOT surgiu, é um anagrama, né? Veio do idioma inglês, e quer dizer, o S quer dizer strength, que são forças, o W quer dizer weakness, que são as fraquezas, O de opportunities, que são as oportunidades, e T de threats, que são as ameaças, né? Então, duas estão ligadas ao ambiente interno da organização e duas estão ligadas ao ambiente externo, ou seja, as forças e as fraquezas são internas, né? E as oportunidades e as ameaças são externas. Então, é importante a gente visualizar e entender quando a professora falou aí da questão das forças e das fraquezas seriam internas e a questão das ameaças e das oportunidades externas. Vamos dar uma olhadinha aí em relação à questão, ver um videozinho que vai explicar um pouco melhor sobre a análise SWOT e a sua aplicação dentro de uma instituição, no caso aí o IFRO. SWOT é a sigla em inglês para Strengths, Weakness, Opportunities and Threats. A forma abrasileirada da sigla é FOFA, a tradução de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E todas essas siglas e termos em inglês e em português, juntas, resultam numa palavra que é fundamental em todo tipo de negócio: planejamento. A partir do momento que você aplica a matriz SWOT junto com a equipe, junto no nosso caso que é uma instituição de ensino com os alunos, servidores, comunidade externa, você identifica onde a instituição pode melhorar, quais são as características importantes da instituição, então onde estão as forças dela, por exemplo, e a partir daí você consegue traçar objetivos dentro do seu planejamento, de forma a mitigar algumas dessas atividades. Se você identifica uma fraqueza, é a partir daí que você traça objetivos para poder eliminar essa fraqueza, para fazer com que a instituição continue seguindo e perseguindo seus objetivos. A análise SWOT leva em conta fatores de ambiente interno e externo da organização. Geralmente considera a comparação da empresa com a concorrência com outras empresas do mesmo setor.
O resultado desta análise vai ajudar na hora de traçar os objetivos estratégicos, as metas, as medidas e as iniciativas que serão usadas nos planos de ações estratégicas. O ponto de partida para criar uma análise SWOT é convidar os participantes para uma reunião. Eles devem conhecer bem a organização. Estes participantes vão sugerir forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa. O próximo passo é fazer o cruzamento dos fatores levantados pela equipe. Os pontos fortes com oportunidades para criar mais oportunidades de acordo com os pontos fortes da organização. Os pontos fracos com oportunidades para fortalecer os pontos fracos para aproveitar melhor as oportunidades. Os pontos fortes com ameaças para conseguir diminuir a vulnerabilidade utilizando os pontos fortes. E os pontos fracos com ameaças para estabelecer um plano defensivo e evitar que as ameaças externas sejam potencializadas pelos pontos fracos. O planejamento, ele é fundamental para qualquer instituição. É a partir do planejamento que a própria instituição, a equipe que está à frente da instituição, consegue saber quais são os objetivos a serem perseguidos. Portanto, se a gente precisa melhorar a instituição em algum aspecto ou precisa traçar metas para que você atinja um objetivo, é por meio do planejamento. Então, pessoal, através desse vídeo a gente conseguiu entender melhor a importância da análise SWOT e ver como ela se aplica aí. A gente viu a questão do Instituto Federal para a geração das questões das metas e da visão, da missão e alinhamento dos objetivos da organização. Vamos para a atividade de sala agora. Pessoal, só quero a atenção de vocês aqui. A gente vai tentar corrigir a atividade de sala hoje, utilizando a estratégia que a gente usou na semana passada do Kahoot. Então aí eu dou as orientações quando a gente retornar. Façam a atividade, enviem as respostas aqui pra gente e até daqui um pouco. Então, pessoal, estamos de volta aqui para a correção das atividades e para isso a gente precisa da interação de vocês hoje também. Então, eu conversei aqui com a professora Maraí e nós vamos fazer a correção de duas formas. Nós vamos utilizar o Kahoot, depois a gente vai utilizar os slides para transcrever as respostas de uma forma diferenciada. Por isso a gente precisa da participação de vocês. A professora Maraí já enviou o link aí, mas é só digitar no lá kahoot.it e vai aparecer. Vou pedir para os meninos transmitirem essa tela aqui para vocês, que vai aparecer essa tela para vocês. Que aí vai pedir o número do Game Pin, que é o número aí que eu vou passar para vocês daqui um pouquinho, para que vocês visualizem e depois coloquem o nome, gente. No nickname, que é a segunda tela. Depois que você coloca o número, coloca o nome da escola ou da cidade para facilitar aqui pra gente, ou o nome de vocês de uma forma breve e o nome da escola ou da cidade, uma sigla da cidade para facilitar aqui pra gente. Posso contar com a participação de vocês? Aqueles que têm acesso à internet, que têm um celular ou um computador, podem acessar aí com a gente. Vou liberar aqui para vocês a questão do Game Pin, que é o número para vocês acessarem aí o Kahoot. Vou pedir para que vocês anotem também, porque alguns vão conseguir entrar depois. Então aí é o número 204-909. Então aí a gente vai aguardar aí aqueles que conseguirem acessar aí em relação ao questionário. Já temos a Escola Priscila, a Dani da Imburana. Aí temos outro da Escola Priscila aí também, ó. Já temos 3 participantes. Vou dar um tempinho aqui para vocês irem acessando. Vou pedir para manter a projeção um pouquinho na tela, só para eles conseguirem visualizar o número. E aí, ó, já temos 6 pessoas que acessaram. Pessoal,
anotem o número aí também, porque aí conforme forem conseguindo, vocês participem a partir das anotações. Então, 20 04 909. Esses são os números. São 10 questõezinhas baseadas na nossa aula de hoje, somente na aula de hoje. Na aula passada a gente conseguiu visualizar aí a questão de como operacionaliza o Kahoot e tivemos uma participação bem legal, né, professora Maraí? Então, acessem aí, vão acessando lá o número, mas por conta do nosso tempo, senão a gente daria mais tempo aqui para vocês conseguirem acessar, a gente vai iniciar com os participantes. Até o momento nós temos 12 participantes. E aí, conforme você for acessando, a gente sabe que às vezes é um pouquinho mais lento, em alguns, dependendo do acesso, então aí não consegue. Alguns também estão acessando com os dados móveis, então demora um pouquinho mais. Mas a gente vai iniciar, nós já estamos com 15 participantes, eu vou iniciar. Não tem aquela perguntinha básica do qual é o curso, a gente já vai iniciar com pergunta relativa à aula de hoje. Então, muita atenção, só lembrando como funciona a dinâmica. Eu pontuo, quem responde de forma ágil e de forma correta. Então eu respondi de forma correta e respondi mais rápido. Mas não é aquela questão de, vou responder qualquer uma para eu tentar acertar. Não é chutar, é você tentar, você responder de forma consciente mesmo para conseguir ficar no ranking. O ranking inicial a gente coloca o ranking de os 5 primeiros, lá no final ele dá a questão e eu vou colocar para os professores também a questão da tabelinha lá com os acertos. Então vamos lá, eu vou dar o play aqui, muita atenção, temos 16 participantes, aqui 17, se você conseguir acessar no meio do caminho pode ir acessando também, tá pessoal? Lembra aí, ó, que quem não anotou ainda o Game Pin, é 2004 909. 2004 909. Então, estão todos prontos, atentos. Se você não tem o acesso à internet, vá anotando aí as respostas também para ver se você ia ficar no ranking, para ver se você conseguiria pontuar também. Vamos lá com 19 participantes, 20 participantes. Então já temos um público bom. Aqui, só não esqueçam de enviar também as respostas aqui para a professora Maraí no chat em relação à questão da nossa atividade. Depois nós precisamos dessa interação também. Vamos lá? Todos prontos? Vamos começar, professora Maraí. Vamos. Então vamos lá, o questionário de fundamentos da administração da aula 3. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. A administração por objetivo não se aplica a qualquer empresa, somente à indústria? Isso é verdadeiro ou falso? Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Aqueles que fizeram a atividade de sala já conseguiram responder de forma mais rápida aí. Temos 16 respostas, lembrem do tempo, o tempo está contando aqui, ó, na bolinha roxa. Temos 2 segundos, encerrou. 3 pessoas disseram que a afirmativa era verdadeira e 14 disseram que era falsa. Realmente essa afirmativa, e aí como nós estamos trabalhando aqui atividade de sala, vou aproveitar a professora Maraí já trazer algumas explicações. A afirmativa diz o seguinte: a administração por objetivo não se aplica a qualquer empresa, somente à indústria. E nós falamos, a administração por objetivo, ela se aplica até na nossa vida pessoal. Se aplica numa pequena, numa média, numa microempresa, se aplica numa empresa de médio porte e numa empresa de grande porte, não somente a indústria. Então, a afirmativa estava falsa mesmo. Então, aqueles que responderam falso responderam corretamente, porque a administração por objetivo ela pode ser aplicada em diversas situações, em diversos níveis de empresa. Vamos dar uma olhadinha aqui no ranking. Opa! Tinha perdido meu mouse aqui. Vamos lá para o ranking, como que está. Celso Ferreira, temos a Escola Priscila, temos a Dani lá da Imburana, tem o Walter, que eu imagino, eu não sei se é da Escola Priscila. Então temos aí um ranking já, vários responderam, ó, o Celso fez 900 pontos, Redondo respondeu corretamente e
rapidamente. Então vamos lá para a nossa segunda pergunta. A segunda pergunta: a administração por objetivo é um estilo autocrático. Isso é falso ou verdadeiro? Verdadeiro ou falso? Essas primeiras perguntas serão verdadeiro ou falso. Olha, bastante gente respondeu rápido. E já tem, 20 pessoas, 22 pessoas responderam, 24 pessoas já responderam, 25. E aí, teve muita gente que respondeu dizendo que é falso. E aí, talvez, professora Maraí, eles pensaram: o professor não falou que era autocrático na aula, nem usou essa palavra. Por isso que é falso mesmo, porque a administração por objetivo, ela é democrática. Lembra que eu falei que é importante a participação de todos na definição dos objetivos? Então, ela não é autocrática, ela vai ser democrática, ela quer a participação de mais pessoas envolvidas. E essa teve muita gente aí que, não, talvez porque o professor não falou ou pensou que era verdadeiro. Então, não é um estilo autocrático, é mais por estilo democrático. Creio que deu uma mexidinha no ranking, vamos dar uma olhadinha. Olha, mexeu bastante no ranking. Aqui já temos Escola Priscila, Gabriel aqui, a Emburana, o Walter, que foi para primeiro, e a Escola Paulo Freire aqui sendo representados. Vamos lá para a próxima pergunta. Ela também é se a afirmativa é verdadeira ou falsa. Somando o trabalho de todos os setores vai representar o alcance dos objetivos gerais da organização. Estamos falando da administração por objetivo também. Quando ela soma o trabalho de todos os setores, será que dá o objetivo geral da organização? Verdadeiro ou falso essa afirmativa? Acabando o tempo, 17 pessoas disseram que ela é verdadeira e 17 pessoas acertaram mesmo. A afirmativa é verdadeira. 5 pessoas ainda acharam que a afirmativa era falsa. Só vamos dar um detalhamento aqui melhor, professora Maraí. Quando nós falamos que a administração por objetivo, pessoal, ela vai ter objetivos por departamentos. Cada departamento vai ter uma função ali, uma colaboração nos objetivos e vai ter responsabilidades. O somatório de todos esses resultados vai dar o resultado geral da organização, sim. Ele vai somar do departamento de produção, vai somar do departamento financeiro, departamento de recursos humanos, departamento de TI, o somatório de todos. O ideal é que alcance o objetivo geral da organização. Por isso que essa afirmativa é verdadeira. Vamos dar uma olhadinha no ranking. Olha, já houve mudança na alteração do primeiro para o segundo, do segundo para primeiro. E já apareceu alguém que apareceu na primeira lá e não tinha aparecido na segunda pergunta. Vamos lá para nossa... Tem muito a ver com a velocidade, com a velocidade. Que a resposta correta e mais ágil. Mais rápido possível, e a gente né? tá vendo que tem gente que lança a pergunta e já tá respondendo ali nos primeiros segundos. Lembra que são 20 segundos aí para cada alternativo. Vamos lá para a próxima pergunta. Um plano ele deve ser dinâmico, devendo constantemente melhorar. Isso é verdadeiro ou falso? Pessoal, nos primeiros segundos, o professor já estava respondendo. O pessoal está mais ágil aí. A gente sabe que alguns, às vezes, clica e demora um pouquinho para aparecer por conta do acesso à internet. Temos 21 pessoas que disseram que a afirmativa é verdadeira e 5 pessoas que disseram que é falso. Um plano, ele realmente deve ser dinâmico e constantemente melhorar. Se a gente for olhar para a administração por objetivo, pessoal, lembra que eu falei que é um ciclo que vai e volta, vai indo, vai acontecendo e vai melhorando constantemente. E a avaliação, ela não é feita somente no final, ela é constante, então vai fazendo, elaborando os planos, elaborando os objetivos, já vai verificando, começa a executar, já vai fazendo essa análise, vai fazendo esse comparativo e vai verificando realmente se está sendo o ideal, se está sendo melhor, se está tendo essa dinâmica mesmo. E durante a execução, percebemos que estamos fazendo errado, vamos deixar acabar?
para fazer? Não, nós vamos atualizar, nós vamos melhorar esse plano. Durante a execução, nós percebemos que está indo bem, mas poderia ser melhor, a gente pode readequar. Vamos lá para a nossa próxima para o ranking, né? Ficou quase o mesmo ranking, mas apareceu o alô PVH aqui também. Então vamos lá para a próxima pergunta. A administração da empresa deve dar apoio aos empregados para a execução da administração por objetivo. Verdadeiro ou falso? O pessoal correu responder o que antes de eu terminar de ler a pergunta, professora. Estão lendo mais rápido que eu. Que bom. Acabando. 19 pessoas disseram que era verdadeiro e 2 pessoas disse que era falso. Realmente, pessoal, a gestão, a administração da empresa, os diretores, os gerentes, eles precisam dar apoio a todos os colaboradores para a realização da administração por objetivo. Por quê? Lembra lá da importância da clareza na comunicação, de ter, evitar os problemas lá e para que todos sintam parte, então ele precisa ser democrático, a definição dos objetivos, ela precisa ser participativa mesmo e ela precisa ter esse auxílio da auto-administração, da auto-gerência para a sua execução. 19 pessoas responderam que a afirmativa é verdadeira, realmente acertaram, e 2 pessoas disseram que a alternativa era falsa. Vamos lá para o ranking. Teve mudança no ranking já, ó. E apareceu eu mesmo aqui no ranking, que não dá nem pra gente mandar um alô, que a gente não sabe quem é, né? Mas aí já teve uma mudança, algumas pessoas demoraram um pouquinho mais. As próximas perguntas, se eu não estou enganado aqui, pessoal, elas já não são mais verdadeiro e falso. São algumas questões em relação à missão, visão, e talvez, eu não lembro se tem alguma de valores, e depois sobre a análise SWOT. Vamos lá para a próxima pergunta. É uma forma do planejamento muito prática e fácil de aplicação em toda e qualquer organização. É sobre a administração por... Opa, fui dando a resposta aí, professora. Aí temos várias alternativas: administração sem objetivos, administração por comodismo, administração por objetos e administração por objetivos. Eu fui influenciar aí no ranking, professora. Coloquei essa daqui, eu fiz questão de colocar uma pegadinha para o pessoal ler realmente as questões. E aí, antes de eu falar do resultado, eu acho que deu uma movimentada aqui no ranking, professor, e só uma pessoa acertou a resposta correta. Não é por eles não saberem, é porque leram rapidamente. Leram aqui, professora, a administração por objetos e começaram só a questão a ler o começo da palavra e não finalizou. Como que a APO é a administração por objetivos. E a sigla daria a mesma sigla dos dois. Então, essa questão, professora, quero dar uma reflexão aqui. A nossa prova são alternativas de você marcar. E, às vezes, a gente, no nosso dia a dia mesmo, lê uma pergunta, eu acho que é essa, nem vou ler as outras alternativas. Façam uma leitura completa das alternativas. Já é uma dica aí para a prova, professora. Já faz parte aí para eles anotarem. Colocar lá no caderninho. Preciso ler todas as questões da prova, todas as alternativas antes de marcar a minha alternativa certa. E aí, essa foi para dar uma mexida no ranking aí para ver essas questões. Vamos dar uma olhadinha para ver como que ficou o ranking. Mudou pouca coisa, porque talvez quem acertou não tinha pontuado em outras questões. Deixa eu só apagar aqui. Então vamos lá para a próxima pergunta. Não é pegadinhas próximas, mas prestem atenção para que vocês consigam pontuar e fixar os conteúdos. Falei lá, mas a administração por objetivo era a resposta correta. As outras eram só brincadeiras lá para a gente pensar. Missão não é. O que não é missão aqui? Sua essência,
falando para a empresa lá ou para você, sua razão de ser, seu significado para a sociedade, ou onde a empresa quer chegar. Não é missão, estamos falando de missão. Aí tem você vai conseguir diferenciar se você lembrar o que é missão e o que é visão. Teve bastante dúvidas aí nas respostas, professora. Eu imaginei já que ia ter. Bem equilibradas as bem respostas, equilibradas as né? respostas. A maior parte acertou a resposta. Não é missão. E eu já tô quase dando a dica para as próximas perguntas, professor. Onde a empresa espera chegar. Quando eu falo onde a empresa espera chegar, é a visão. Ela está olhando para o futuro. Agora, a essência da empresa está expressa na missão. O significado para a sociedade está expressa na missão. E a razão de ser está expressa na missão. Por isso que muitas vezes, para eu definir a missão, eu faço aquela perguntinha lá: para que eu existo? Para qual a razão da minha existência? Porque eu vou definir a minha razão de ser, eu vou estar definindo o meu significado para a sociedade e a minha essência. Então aí, essa foi mais uma pergunta, talvez mexeu no ranking aí. Nossa, vamos dar uma olhadinha no ranking para ver como está. Ou já passei para outra pergunta, gente. Vamos lá. Visão agora em relação ao que é visão. Já dei a dica na resposta anterior. Foi muito rápido, professor, aqui. Meu dedo apertou 2 vezes. Mas vou pedir para vocês responderem. Depois a gente visualiza o ranking. A maior parte agora entendeu aqui e viu. Quando eu falo de visão, eu estou expressando aonde Justamente, eu quero chegar. A minha visão, e geralmente ela é atrelada à visão de futuro. Então, só recapitulando, a essência é missão, o significado para a sociedade faz parte da missão, a razão de ser faz parte da missão, e a minha visão é aonde eu quero chegar, onde a empresa deseja chegar a um determinado tempo. Quando a gente fala de missão, ela está olhando para o futuro, ela está fazendo uma projeção para o futuro da empresa. Eu sei onde eu estou com a minha missão e a minha visão vai levar aí, demonstrar onde eu quero chegar no futuro. Vamos ver o ranking, vou pegar devagar aqui. Então aí temos o Alô Porto Velho, que está em primeiro lugar. A Dani, lá da Escola Emburana, está em segundo lugar. O Celso Ferreira, que eu acho que é uma escola também, está em terceiro lugar. A Escola Priscila está em quarto lugar. E alguém que está utilizando o nome, eu mesma, está em quinto lugar aí no ranking. Estamos chegando quase no final das nossas perguntas. Vamos lá para a próxima pergunta. É a questão 9. Faz parte do ambiente externo da análise SWOT. Nós temos aí forças, fraquezas e oportunidades. O que está fora da empresa, está externamente. Qual dos 3 aí faz parte do ambiente externo da organização? Tivemos aí 17 respostas. A resposta correta: o ambiente externo da organização são as oportunidades, as forças e as fraquezas fazem parte do ambiente interno. A nossa última... vamos olhar o ranking primeiro, né? Já estou ansioso pelas perguntas, professora. E antes de olhar o ranking manteve o Walter, que estava lá com o nome eu mesma, desceu, e o Walter, que eu acho que é lá da Escola Priscila, ficou em quinto lugar. Os outros eu acho que manteve, só trocou a Escola Priscila e a Celso Ferreira. Vamos lá para nossa última pergunta, nossa última questãozinha aqui do nosso quiz da aula de hoje. Atento, é hora da gente mudar. Todo mundo tá coçando o dedo lá rápido, professor, querendo que eu clique rápido, é só para dar um suspensezinho melhor aí. Vamos lá para ela. Faz parte do ambiente interno da análise SWOT.
As forças, as ameaças ou as oportunidades? Olha, quase todos acertaram, professora. Faz parte do ambiente interno, como eu falei na questão anterior, são as forças e as fraquezas. Já no ambiente externo, são as ameaças e as oportunidades. Vamos ver como ficou o ranking final. Aí nós temos o pódio. Alô, Porto Velho. Nós temos em segundo lugar a Escola Emburana lá, representada pela Dani, e a Escola Priscila ficou em terceiro lugar. O resultado geral ficou aqui em quarto lugar Celso Ferreira e Jaime Peixoto ficou em quinto, professora, que não tinha aparecido nenhuma vez no ranking. Então esse foi o ranking aí dessas questões. Se vocês observaram, pessoal, as perguntas estavam linkadas à nossa atividade de sala. Então, eu fiz esse quiz aí mais para vocês olharem aí de uma forma mais dinâmica a nossa atividade de sala. Espero que tenham gostado. Quem sabe na próxima aula a gente consiga também tentar dinamizar um pouquinho aí essa questão da atividade de sala. Mas nós, como eu falei no início, nós vamos também, de uma forma um pouco mais rápida, porque nós já trabalhamos, verificar de como a correção dela aqui no formulário que nós colocamos. Principalmente porque as duas últimas questões eu dei uma diferenciada para ser mais rápido no quiz. Então a primeira era para a gente falar se é verdadeiro ou falso, essa questão aqui das afirmativas. Então a primeira afirmativa que a administração por objetivos, ela não se aplica a qualquer empresa, somente à indústria. Como nós já vimos no quiz, essa afirmativa é falsa. A administração por objetivos, ela se aplica a qualquer empresa, não somente à indústria. Então, não teria que mudar de lugar e vir aqui para antes do somente para essa alternativa ser verdadeira. Então, é uma alternativa falsa. Professora, enviaram algumas respostas aí, eu fui respondendo sem ouvir, tem várias. Sim. Se a senhora quiser fazer o registro de alguma participação. Eu gostaria, nós tivemos bastante participação hoje. Olha só, deixa eu citar aqui o pessoal da Escola Justino de Montenegro, a mediadora é a professora Zílpora, a Escola 22 de Abril de Ariquemes com o professora Rose Zamparoni. A turma de Rio Pardo, de Buritis, professora Ana Costa, alunos da Escola Luiz Cabral de Souza, de Pimenta Bueno, né, que também estavam ligados na aula, professor Gleison Costa Ramos, da Escola Priscila, né, em Rolim de Moura. Também tivemos professora Francidalda Soares, de Albino Bitner. Aqui, com bastante participação. Agradecer ao pessoal aí por essa participação. Peraí, só mais um pouquinho. Eva Costa, de Cerejeiras, e os estudantes de Machadinho do Oeste, o Jânio, e a professora Rosinéia Aparecida, da Escola Emburana. Aí, tivemos bastante participação. Vamos voltar aqui. A segunda afirmativa diz que a administração por objetivo é um estilo autocrático. Já vimos que é falsa essa afirmativa também. Vamos à terceira afirmativa, que o somatório do trabalho de todos os setores vai representar o alcance do objetivo da organização. Verdadeiro. A gente já passou, vou acelerar um pouquinho porque o nosso tempo está avançado. Um plano ele deve ser dinâmico, devendo constantemente melhorar. Verdadeiro também essa afirmativa. E a última afirmativa que a gente tinha na questão número 1 é a administração da empresa deve dar apoio aos empregados para execução da administração por objetivo. Verdadeiro também. A questão número 2, cite 3 benefícios aí da implementação da administração por objetivos. E aí a gente citou vários objetivos, vários
benefícios aqui, porque vocês poderiam colocar vários outros. Então, alcance dos objetivos de uma forma mais prática, melhoria do planejamento, padrões mais claros para o controle, aumento da motivação, avaliação mais objetiva. Então, são alguns dos benefícios que a administração por objetivo traz. A questão 3, comente sobre a administração por objetivo. O que é a administração por objetivo? A gente não precisava ser nessas palavras que a gente usou na aula, mas a gente traz aqui o slide. É uma forma de planejamento tático muito prático e fácil de aplicação em todo e qualquer tipo de organização. Mas como qualquer outra ferramenta administrativa, ela deve ser elaborada considerando todas as características e particularidades da empresa. Então não é porque ela é aplicada por todas as organizações, pode ser aplicada em todas as organizações, que eu vou copiar de uma outra empresa igual, de uma outra cooperativa e fazer igual. A quarta pergunta era para a gente apontar a diferença entre missão e visão da organização. E aí, para a gente apontar a diferença, a gente vai definir aí que a missão, ela vai informar a razão de ser da empresa, ou seja, qual o propósito da organização, qual o propósito da existência dessa organização. A gente trabalhou nas questõezinhas do Kahoot também. E definindo aqui visão, a visão organizacional, ela deriva de sua missão, ela surge a partir da missão e vai estar relacionado com o seu posicionamento no mercado e qual o principal produto a ser vendido que vai derivar e vai ser derivado aí do planejamento estratégico. Professor, tá diferente um pouquinho do que o senhor colocou lá no slide. A gente colocou justamente diferente para vocês visualizarem que às vezes expressando de uma forma com que tá ali, mas não é uma forma errada. A questão 5, qual a importância da análise SWOT? A gente finalizou a aula falando sobre análise SWOT, que é o acrônimo da língua inglesa, que traduzido para o português, o S e o W vai representar as questões internas da empresa, que são as forças e as fraquezas, e o O e o T vai representar as questões externas, que são as oportunidades e as ameaças. Pessoal, trazendo para o Brasil esse acrônimo, a gente costuma chamar aqui, professora Maraí, a gente não falou na aula, e para facilitar o aprendizado de vocês, de uma outra sigla aqui mais fácil, que FOFA. FOFA, que aqui vai ser os pontos fortes e as oportunidades, e aqui as fraquezas e as ameaças. E a gente viu no videozinho lá como que a gente vai fazer esse cruzamento dos quadrantes, principalmente da força para eu aproveitar a oportunidade, da força para eu amenizar a ameaça, da fraqueza para eu que é um ponto a melhorar, e também a questão da ameaça para a gente não ficar prejudicado. E aí a gente colocou aqui como resposta para vocês visualizarem aí, que a análise SWOT é uma ferramenta diagnóstico do ambiente organizacional interno e externo, como a gente falou, que o objetivo dela é analisar o ambiente e auxiliar na compreensão da dinâmica das mudanças ocorridas no ambiente externo e com o intuito de coletar as informações e conhecer as oportunidades que estão surgindo no mercado e como a gente vai incorporar aos planos da empresa, e também vai auxiliar a detectar as mudanças internas que podem afetar negativamente o andamento do negócio. Então, a gente tem essa chave das respostas aí encaminhadas para vocês, e a gente chega ao final da nossa aula. Passou muito rápido aqui, né, professora Maraí? Então, a gente chega ao final da aula de hoje, querendo agradecer a participação de vocês e já falar para vocês, aguardamos vocês na nossa próxima aula, esperamos a participação de vocês durante toda a nossa aula. Não é mesmo, professora Maraí? É verdade, foi muito boa a interação hoje e a gente pretende que vocês continuem assim.
É isso mesmo, forte abraço, até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.